Círculo de oração, ou grupo de oração de nossas igrejas, não é mais o mesmo. Igreja do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, preste atenção. O círculo de oração não nasceu para ser agenda de eventos. Eu nasci no círculo de oração. Ah, mas você é homem. Pois é, o círculo de oração não é só para mulher, não. No trabalho de oração, todos são convidados. Desde que eu entreguei minha vida a Jesus, eu orava com elas, buscava com elas, chorava com elas, consagrava pela manhã. Um dia na semana, tinha o culto do círculo de oração no período da tarde. Se não me falha a memória, das 2 às 5, das 2 às 4, alguma coisa assim. Então, entenda, o círculo de oração nasceu para ser muralha espiritual da igreja, contra o inferno, em favor da igreja, da família, dos obreiros, do próprio ministério e para si mesmas. A nação depende do círculo de oração. A santidade da igreja depende do círculo de oração. Por que nós temos tantas intrigas hoje, fofocas, gospel, gerando inimizades? Minhas irmãs, falta de oração. Eu falo com dirigentes de círculo de oração. Eu falo com líderes que administram essas líderes. A culpa, a grande culpa, são dos líderes que não vão orar com elas para ver o que está acontecendo. Aliás, o que eles ficam fazendo enquanto elas estão orando, ao invés de ir orar com elas? Eu falo isso porque eu tenho conhecimento de causa. Eu já vi muita coisa. A função dessas irmãs do círculo de oração é filtrar, discernir, expulsar tudo aquilo que tenta esfriar a igreja, que tenta derrubar a igreja. O círculo de oração é um filtro da igreja. Mas o que é que nós estamos vendo hoje, meus irmãos e minhas irmãs? Pessoas oprimidas dentro da igreja, entram e saem do culto, oprimidas, não acontece nada para haver libertação, não há libertação, não há quebrantamento, não há transformação, não há desejo de mudança. Porque não há mais aquela unção, aquela graça do círculo de oração, porque elas chamam o céu para a igreja. E o culto é administrado pela unção da oração dessas mulheres guerreiras da oração. E aí vem a pergunta, onde estão as irmãs raio-x? Lembra das irmãs? Como os jovens, eles ficavam parados em alguma parte da igreja após o culto, ou na entrada, no início do culto, do lado de fora ou no fim do culto, vinha uma irmã canela de fogo do círculo de oração, e se ela ficasse olhando demais para esse jovem, não é? O jovem já ficava preocupado. Quando a irmã passava olhando para o pé, quando a irmã começava a olhar para o peito do jovem ou da jovem, pode esperar. Lá vinha a irmã do raio-x e ali tinha a revelação. E ali tinha uma palavra de advertência, tinha uma palavra de ensino, tinha uma palavra de admoestação, de consolo. Então, antes, Deus revelava o oculto, o secreto. Em Hebreus 4,13 diz, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele de quem nós temos que tratar com ele. As irmãs, elas chamavam no canto, confrontavam em amor, com amor, levavam a igreja ao arrependimento. Chamavam no particular, havia disciplina, havia temor, havia tempo de oração. O ensaio era um outro dia, e se fosse no mesmo dia, era a parte secundária, porque o principal era a oração. Hoje está diferente. Hoje, muitos pecam, adulteram, mentem, ferem, tomam a ceia em pecado e continuam como se nada tivesse acontecendo. Não tem mais revelação. Por isso não vemos mais, como antes, curas, libertações, endemoniados caindo dentro da igreja, batismo com o Espírito Santo, profecias. O culto de oração virou o quê, minhas irmãs? 15 minutos de oração e depois 1 hora de ensaio, de louvores, ensaio para cantar. A oração já não tem mais aquela importância que Jesus dava, que Moisés dava, Elias, Pedro, Esther, Isaac, Jacó davam no passado. Aí, meus irmãos, a Bíblia, ela mostra outro cenário. Em Atos 12, verso 5, olha o círculo de oração aqui. Em Atos 12, no versículo 5 diz, Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja, o círculo de oração, fazia contínua súplica, oração por ele a Deus, orando por Pedro que estava preso. E o que foi que aconteceu? A oração desceu o céu, Deus enviou um anjo, abriu a prisão e Pedro saiu da prisão, ficou livre pela oração delas. A oração quebra cadeias, minhas irmãs. Se hoje há líderes carnais, frios, sem temor, dirigentes do círculo de oração, em nome de Jesus, deem tempo para oração. Seu pastor precisa de oração. Seus líderes precisam de oração. Está faltando fogo no altar da oração. Irmãs do círculo de oração, Deus está chamando vocês de volta. Consagrem, jejuem, clamem. Nas igrejas que eu dirigi, tinha lá um costume que a gente colocou uma vez no mês, o dia inteiro orando com o círculo de oração. Um domingo inteiro consagrando em jejum e oração. E Deus batizava com o Espírito Santo, curava. Os endemoniados caíam. Deus operava na igreja. Em Joel 2,17, vou terminando aqui. Diz assim, chorem os sacerdotes, chorem, derramem lágrimas. E digam, poupa o teu povo, Senhor. A igreja precisa de vocês como guerreiras. Guerreiras espirituais, como intercessoras da igreja. Quando houver oração de verdade, vai voltar o discernimento, a santidade e o temor. Vai voltar a libertação dos demônios. Vão ter que revelar
Meus irmãos, Deus, o Senhor Deus vai revelar. E vão cair por terra toda mentira, tudo que está escondido. E então veremos um avivamento real, lágrimas de arrependimento, corações quebrantados. Estou terminando. E Deus limpando a igreja de todo pecado. Limpem o altar em vossas intercessões, círculo de oração. Vocês são guerreiras do Senhor. Então, despertem, minhas irmãs, do círculo de oração, dirigentes do círculo de oração. Comente, oração não é palco, é campo de batalha. Deus te abençoe.